Continuemos um pouco em oração ao Senhor. Não temos agora violão para tocar, mas temos espírito para tocar. Amém. Oremos. Querido Pai, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos as graças por permitir que estemos na Tua presença santa. Perdoa nossos pecados, que reconhecemos diante de Ti e que nos entristecem. Limpa-nos pelo Teu sangue. Vivifica nosso homem interior. Abre os olhos de nosso entendimento. Atrai-nos a Ti, Senhor. Conquista-nos. E abre-nos os olhos quanto o Senhor deseja. Nós queremos nos inclinar ante Ti. Desejamos ser abertos em nosso espírito, treinados nele, e todo o nosso ser, Senhor, seja preparado para poder estar na Tua glória, poder estar na Tua presença e Te adorar, Te conhecer, nos inclinar ante Ti e Te servir. Faz a obra que determinaste fazer conosco neste dia. Cubre-nos e reviste-nos de Ti. Realiza o que é Teu. Concede-nos estar atentos a Ti mesmo antes que a qualquer outra coisa. Concede-nos Te ver, Te ouvir e Te palpar em nossos espíritos. Estar perto de Ti, envolvidos contigo na Tua glória, Senhor. Guarda-nos e faz de nós o que o Senhor tem no seu coração de Pai, de Criador e de Salvador e Redentor. O Senhor é nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Fazedor. Faz-nos para Ti, como planejaste no Teu coração antes da fundação do mundo. Nos inclinamos a Ti. A presença do Senhor é digna de adoração e de consideração. Não queremos estar diante de coisas nem de atividades, sino diante de Tua graça, diante de Ti mesmo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Seja conosco, porque não há nada mais precioso que o próprio Senhor. Que o falar da Tua palavra, que o considerar dos Teus feitos, seja contigo e seja diante de Ti, e para a Tua glória e exaltação. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e Tua boa vontade para conosco. Guarda-nos de nós mesmos e de nosso inimigo, para a Tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Com a ajuda do Senhor, irmãos, estaremos continuando hoje à noite outro pouco do assunto que começamos ontem, em continuidade com os demais capítulos. Ontem iniciamos usando uma frase: o reconhecimento da Trindade na história da Igreja. E nos concentramos num primeiro ponto, que é confessar e não negar ao Filho, que é como um primeiro ponto desse título um pouco mais largo, o reconhecimento da Trindade na história da Igreja. Como o Senhor tem se revelado à Igreja para edificar ela, quando o Espírito glorifica ao Filho de Deus em nós. Hoje precisamos continuar, porque a história da Igreja não está desvinculada da palavra de Deus, senão que a história da Igreja, o crescimento da Igreja espiritual, é uma abertura maior da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido ensinada pelo Espírito Santo ao longo da história da Igreja. Obrigado. A palavra de Deus é Espírito. E também tem uma frase nos Salmos, naquele Salmo 119, aquele Salmo longo, onde diz que a exposição das suas palavras ilumina ou alumina nossos entendimentos. Então é vontade de Deus nos falar sua palavra direta e também que ela seja exposta na comunhão dos santos, pelo Espírito Santo através dos irmãos da Igreja. Ela também exposta é importante. E essa exposição da palavra, que é vontade de Deus que exista, tem se dado ao longo da história da Igreja. E a Igreja tem sido ensinada pelo Espírito Santo na exposição da palavra do Senhor. E muitas coisas que sempre estiveram na palavra do Senhor foram feitas como se fossem novas para nós, pelo Espírito Santo, não porque fossem novas. A Bíblia, quando foi fechada, sempre foi a mesma Bíblia. A Bíblia é a mesma de sempre. O Espírito Santo, que todos os filhos de Deus, em todas as gerações, temos tido, é o mesmo Espírito. O Espírito Santo e a Bíblia têm sido o mesmo Espírito Santo e a mesma Bíblia de sempre na história da Igreja. Mas, ainda que o Espírito e a Bíblia são os mesmos, porém parecem novos cada dia. Ou seja, o Senhor vai abrindo os olhos da Igreja, vendo e lendo os mesmos versículos que sempre líamos, mas muitas vezes líamos eles e passávamos voando, parece sem ser tocados por eles, ou sem tocar eles, ou com uma conexão muito ligeira, mas o próprio Espírito nos faz voltar sobre os mesmos versos, nos faz deter sobre certas expressões, e o mesmo Espírito nos dá o conteúdo desses versos de uma maneira maior. E assim essa vida de Cristo e essa revelação do Filho vai crescendo como um menino cresce no ventre da sua mãe. E a mesma Bíblia de sempre não deixa de ser nova ao longo dos anos. Acho que alguns dos que estamos aqui
Llevamos más de 3 o 4 décadas lendo a Bíblia e parece que nunca paramos de ler a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia de sempre, mas sempre o Espírito nos dá algo mais acerca dela. Não só pessoalmente, sino na comunhão da igreja. E a Bíblia o que nos dá é o próprio Deus em Cristo pelo Espírito. E essa é a mesa da igreja, comer do pão do céu, do pão de Deus que desceu do céu, o qual é Cristo. Comer dele, pelo Espírito, na administração da sua palavra. Ela é chamada de administração de Deus, é chamada de administração da multiforme graça de Deus, é chamada também de administração dos mistérios de Deus. Então, a história da igreja está intimamente vinculada com o espírito de revelação de Cristo e da palavra de Deus. E essa revelação é progressiva. E é também uma revelação que é uma administração do próprio Deus. Deus nos preparando para viver com Ele na eternidade. Estar diante dele, vivendo por ele, vivendo da sua luz, do fluir do seu rio de vida e de espírito. Então, a mesma Bíblia tem sido lida geração tras geração, mas as gerações que vêm depois tiveram que estar sentadas nos ombros das gerações anteriores, porque se nós temos que aprender diretamente por uma longa experiência, precisaríamos de ter essas vidas dos antigos patriarcas antediluvianos, quase que de 1000 anos, como Matusalém ou Adão. Mas Deus quer que nós aprendamos na igreja. Muitos irmãos tiveram que viver longas e tristes experiências para que depois possam nos ensinar as coisas e em mais poucos anos do que eles nós avançar, porque nós precisamos avançar além deles, mais sobre os ombros deles. Por uma parte, nós não podemos avançar sem eles, e por outra parte, eles também querem que nós vamos além deles, como está escrito aí no livro de Hebreus, que Deus preparou alguma coisa melhor para aqueles do fim, não? E para que os mesmos do princípio, na comunhão do único corpo, sejam também aperfeiçoados no desfrute de receber de Cristo. Então nós vamos recebendo de Cristo nas últimas gerações, graças ao trabalho do Senhor nas gerações anteriores. E ao mesmo tempo isso traz fruto a eles no descanso, porque somos o mesmo corpo, somos como vasos comunicantes. Em química vocês conhecem que tem aqueles vasos que se comunicam pelo fundo um com o outro. Se você coloca um líquido neste vaso, todos sobem de nível, porque eles estão se comunicando entre si. Qualquer que seja daqueles vasos que receba uma quantidade de líquido, todos vão subindo. Isso é o corpo de Cristo. Somos como na mesma árvore, com uma mesma saiva que alimenta aquela árvore e que vai chegando a todos na medida que estamos na presença dele e vertimos aquilo que nos deu naquela comunhão mútua. Ontem fizemos menção no final de 2 irmãos especiais, há muitos irmãos queridos, e para Deus cada filho é especial, porque não há irmãos repetidos, cada um foi pensado, foi querido de maneira específica, com um lugar específico, com uma comunhão específica, e somos um só corpo. E queremos esse corpo completo, com essa multiforme graça e sabedoria de Deus, expressada na comunhão do corpo real.
Mas há irmãos que de alguma maneira Deus quiso encomendar a eles algo e devemos agradecer a Deus por eles, sem menospreciar a outros. E mencionamos de maneira especial a Atanásio, de Alexandria, e a Hilário de Poitiers, em relação com a confissão do Espírito Santo acerca da divindade do Senhor Jesus e a pessoa do Senhor Jesus, ainda que o assunto da pessoa no futuro ficaria mais claro. As primeiras pesquisas não foram acerca da pessoa do Filho, tanto como da substância do Filho, se era divina como a do Pai, ou não era, e era, portanto, só uma criatura. E aí, no começo da história da Igreja, naqueles períodos dos primeiros 3 séculos, houve aquelas perguntas daqueles grupos que se foram formando, opinando acerca de se Jesus era Deus ou era uma criatura. E também de se, sendo Deus, era a mesma pessoa do Pai ou era outra pessoa na mesma divindade. E essas questões têm continuado até agora. E até hoje tem pessoas que, por não ter se colocado nos ombros da igreja e não ter bebido da corrente do Espírito, aquela exposição viva da palavra de Deus na história da igreja, então estão repetindo os mesmos erros do passado. E muitos, não porque desejem, sino que muitas pessoas começam a ouvir de Deus através das sectas erradas que chegam primeiro que a própria igreja a falar de Deus a eles nas portas das suas casas. Às vezes muitas pessoas começam a buscar a Deus no meio dos mormons, e Deus é tão misericordioso, conhece o coração das pessoas, recebe ele e depois vai tirando as coisas estranhas que junto com aquela experiência sincera de buscar a Deus e se intoxicaram com acréscimos. E Deus depois vai tirando os acréscimos, graças a Deus. Ou às vezes, no meu caso pessoal, comecei a ler a Bíblia porque chegou na porta um testemunho de Jeová para falar para minha mãe, e minha mãe me fez o passe do balão para mim, e ela ficou lá dentro e eu fiquei com um testemunho aí na porta. Mas Deus usou para que começasse a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia junto com aqueles livrinhos deles, mas graças a Deus, Deus tirou os livrinhos depois e a Bíblia ficou uns pouquinhos sendo melhor entendida. Deus é tão misericordioso que se eu contasse os detalhes, como Deus usou muitos, meus próprios erros para me ensinar. Deus me ensinou a verdade através de um dos erros. Agradeço a Deus que me tirou deles por pura graça. E cada um de nós temos muito que agradecer por isso. Então, à medida que vamos vendo agora a história da igreja, na história da igreja vamos vendo como o Espírito foi ressaltando certos assuntos em seu devido tempo, que sempre estiveram escritos, mas o Espírito esperava que houvesse uma maior e melhor base para poder compreender melhor esses versos, às vezes certas palavras. E às vezes incluso certas simples letras. Houve um tempo, amados, no Império Romano, nos primeiros séculos, precisamente nos tempos de Constantino, que foram os tempos também de Atanásio, de Alexandria, quando o Império Romano se estava dividindo por uma letra. Uma letra. Quem vai pensar um grande império dividido por uma letra? E a letra não era uma letra grande, era a letra I. Quem iba pensar
que o Império Romano se estava dividindo pela letra I. Agora, que é isso de se dividir um império por uma letra? É porque havia duas palavras. E uma palavra era parecida a outra palavra, só que uma palavra tinha a letra I e a outra era quase igual, com exceção da letra I. E a palavra, uma era homoousios. Homo, H-O-M-O-U-S-I-O-S. Homoousios, homoousios. E a outra palavra era homoiúsios. Então você pensa, mas que isso? Homoousios, homoiúsios é a mesma coisa. Especialmente aqui em Rio de Janeiro, você fala Jesus, coloca a letra I aí, é mesmo que Jesus. Alguns pensariam que homoousios, homoiúsios, uns serão cariocas e outros não. Mas, irmão, o assunto não era tão simples. O assunto é que homoousios significa mesma substância. E homoiúsios com I significa de semelhante, mas não a mesma substância. Agora a coisa já virou mais séria. Porque alguns falavam que o verbo de Deus era da mesma substância que o Pai. Homoousios, sem I. E outros falavam que não, que era homoiúsios, ou seja, de semelhante, parecida substância, mas não é a mesma. Homoi com I é parecida, mas não é a mesma. Homo é a mesma, daí vem essa palavra homossexual, são do mesmo sexo. Relações entre pessoas do mesmo sexo, homo. E a outra palavra era ousios, que vem de ousia. E essa palavra ousia é a palavra que se traduz substância. Mas homoi, com I, a letra iota, letra I, não era nem sequer Y, sino I, iota no grego. Homoi com I significa semelhante, parecido, mas não exatamente o mesmo. Isso, se fôssemos discutir significado de palavras, bom, isso não traz nenhum perigo. Como vai dividir-se um império somente por questões de som? Mas não é questão de som. Era questão de quem que é o Filho de Deus. O verbo de Deus é da mesma substância do Pai? Ou somente de parecidos, semelhantes, mas não da mesma? Aí a discussão era acerca do Filho de Deus. É Deus ou não é Deus? A coisa agora era séria. E era uma seriedade tão grande que era uma divisão entre o Espírito Santo e o Espírito de Anticristo. Que coisa! Dois espíritos. O Santo Espírito de Deus tirando aí e o Espírito de Anticristo colocando aí. Que ele vai pensar? Aquela inimizade que Deus colocaria entre a semente de Deus, a semente da mulher, o Filho de Deus e a Igreja de Deus, e a semente da serpente, do diabo, do inimigo. Às vezes em coisas pequenininhas se escondem grandes diferenças. E às vezes coisas que parecem muito diferentes, na realidade são muito parecidas, se não as mesmas. Então nós não podemos nestas coisas
julgar segundo as aparências, senão discernir os assuntos dentro. E essa briga começou justamente depois do Concílio de Nicéia, quando os irmãos concluíram que o Verbo de Deus é da mesma substância do Pai, ou seja, é Deus, como também o Pai é Deus. O problema ainda tinha outro bemol. O problema também não era só por causa daí, sino que também a própria palavra substância, podia ser interpretada em diferentes sentidos, porque palavras diferentes, com sentidos diferentes, se traduziam da mesma maneira. A palavra ousia, no sentido de essência, se traduzia substância. E até hoje, as pessoas não ligam muito na diferença entre substância e essência. E pensam que essência e substância são a mesma coisa. Mas existe uma outra palavra que também está na Bíblia e que está na definição acerca de Jesus, que se encontra na definição de Cristo em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que gostaria que vocês lessem aí, porque não é qualquer frase que está escrita aí. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ali disse: 1:3, ele, ou seja, o Filho de Deus, de que vem falando no verso 2, como herdeiro do Pai e como aquele intermediário por meio de quem o Pai criou, fez todo o universo. Deus não fez nada, o Pai, sozinho. Deus, o Pai, quis fazer tudo com seu Filho, como falava João no capítulo 1 do seu Evangelho. Nada do que foi feito sem Ele. O Filho participou da criação de tudo. O Filho é o Criador com o Pai. O Pai nada fez sem o Filho. Todo criou no Filho. Todo criou com o Filho, pelo Filho e para o Filho. Isso que fala o verso 2 aí. Nestes últimos dias nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, o Pai, a pessoa do Pai, constituiu a pessoa do Filho herdeiro de tudo. Deus fez tudo para seu Filho, como fala também em Colossenses. E pelo qual, diz a última frase do verso 2, também fez, pelo qual fez também o universo. O universo foi criado pelo Pai através do Filho, que é o seu Verbo. A pessoa do Filho, a pessoa do Pai, criando no mesmo Espírito, com a pessoa do seu Filho, todas as coisas. Todo foi criado por Ele e para Ele. Mas agora disse deste Filho, Ele, que é, aqui o Espírito Santo vai falar quem que é o Filho. Esse verso 3 não é qualquer verso. Por isso, e muito mais a propósito das diferentes traduções que aparecem neste verso, temos que estudar este verso no que seja possível nas palavras gregas e colocar atenção às palavras que são usadas pelo Espírito Santo. Lembre-se que com alguns irmãos nestes dias estivemos nos detendo como
durante o período intertestamentário entre Malaquias e os Evangelhos, 400 anos usou o Espírito Santo para cocinar uma palavra que pudesse ser aplicada a seu filho na hora certa. A palavra verbo, o verbo de Deus. Foi uma palavra que não inventou o apóstolo João. O registro histórico dessa palavra é de Heráclito de Éfeso. E depois passou a Platão e os neoplatônicos e aos estoicos, antes de chegar a João. E não foi João que escolheu essa palavra, foi Deus que esperou que os homens terminassem de cocinar essa palavra, para depois usar as palavras dos homens, porque Deus deu ao homem colocar palavras para referir-se às coisas. O homem que colocaria os nomes dos animais, dos assuntos, das coisas. E essa palavra verbo teve que ser cozinhada 4 séculos para que estivesse pronta para Deus colocar essa palavra em seu Filho e mostrar a João a segunda vinda do Filho vindo com esse nome, o Verbo de Deus. Ou seja, Deus é o autor dessa palavra através dos homens, permitindo que os homens fossem compreendendo melhor esse conceito de verbo, da palavra que expressa o próprio Deus, porque cada palavra expressa um conceito acerca de algo, mas tinha que haver uma palavra que expressasse a si mesmo, e essa palavra é o verbo, que é essa expressão exata de Deus. Se demorou a humanidade em compreender esse conceito, que é o que Deus tinha do seu Filho, que a Bíblia falava já. E agora chegamos aqui ao verso 3, e encontramos outra dessas palavrinhas aí, e que também é traduzida em substância, mas que não é traduzida com o mesmo significado da outra palavra que também é traduzida substância. Tanta volta que estamos dando hoje de palavras, não? Mas são palavras referidas a realidades, e a não qualquer realidade. Porque o Novo Testamento é a realidade das palavras. O Antigo Testamento eram mandamentos, boas intenções, obrigações nossas, mas não eram realidades nossas. Amar a Deus, amar o próximo, era uma boa intenção nossa e um desejo legítimo de Deus, mas nós não tínhamos nada disso. O Novo Testamento não nos dá somente mandamentos, sino que nos dá a aletheia, a verdade, a realidade, o espírito das palavras. Então as palavras não são somente som. As palavras são de Deus, espírito e vida eterna. Deus transmite a vida eterna e seu espírito através da sua palavra exposta. Primeiro falada por ele e logo exposta pelo Espírito na comunhão do corpo de Cristo. Então chegamos aqui ao verso 13, diz aí, ele, este filho, herdeiro e criador, herdeiro do Pai e criador com o Pai, arquiteto do Pai, ele que é, aqui está a definição do Espírito acerca do Filho, é o resplendor da glória. E tampouco isto é um invento de Lucas, se foi ele que escreveu esta epístola, eu acho que se foi. Sino que ele tomou esta expressão da própria revelação de Deus, que o próprio céu, o próprio Espírito fez compreender Ezequiel. Então veja comigo em Ezequiel, capítulo 1, já chegando quase no capítulo 2, vamos aí, Ezequiel, capítulo 1,
já terminando o capítulo, chegando quase ao capítulo 2. Desde o verso 26 desse primeiro capítulo, Ezequiel diz o seguinte, capítulo 1, versos 26 até 28. Irmão, se compreendemos bem este pedaço de passagem, porque aquela visão começa no capítulo 1, só que Ezequiel começou olhando para os lados, para os querubins, para as asas, para as rodas, mas depois foi se centrando a vista que acima das asas dos querubins tinha uma expansão, e acima da expansão um trono de safiro, e acima do trono de safiro um sentado, semelhante a um homem. E diz assim, por cima do firmamento, essa palavra firmamento é uma tradução da palavra ráquia, que significa expansão, como aparece no capítulo 1 de Gênesis, que estava sobre as suas cabeças, as cabeças dos querubins. Note, uno escuta dos querubins, o Lúcifer era um querubim, e agora sobre as cabeças dos querubins havia aquela expansão. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura, e já sublinho a palavra figura, que é também imagem ou semelhança, que alguns chamam de ícono, mas não era uma estátua. Só que Deus é invisível. Mas aqui o Deus invisível aparecia numa certa imagem. Que rico que é, especialmente em relação com Gênesis 1:26. Porque quando em Gênesis 1:26 Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, essa imagem e essa semelhança de Deus, que é o prototipo escolhido por Deus para nos fazer a nós, os homens, conforme esse prototipo, essa imagem, essa semelhança, é este Filho de Deus que está no trono. Ou seja, antes de Deus fazer Mauro, Deus olhou o Pai para seu filho. E quando pensou em Mauro, não pensou, vou fazer um boxeador, vou fazer um futebolista, vou fazer um banqueiro, vou fazer um artista, não. Vou fazer alguém como este filho. E você pode colocar seu próprio nome aí como o de Mauro. Disse, uma figura semelhante a um homem. Por que não falou simplesmente um homem? Porque o Verbo se fez homem depois da criação de Adão. Mas Adão foi criado homem conforme o prototipo desta figura de homem que ainda não tinha se feito homem, mas ia ser homem, mas já era prototipo do homem. Figura de homem. Figura semelhante a um homem. Tinha que falar assim porque já estamos no tempo de Babilônia, quando Ezequiel está vindo e falando isto. E o homem já tinha caído de muita altura. Nem sequer tinha começado a cumprir a sua missão. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Ah, com razão aqui em Hebreus diz,
Ele que é o resplendor da glória, falando do Filho, que é o prototipo, a imagem de Deus, o modelo escolhido por Deus para fazer o homem conforme esse modelo, para configurar o homem à imagem do seu Filho. E o Filho, sim, é homem, mas também é filho de Deus. E nós nascemos homens neutrais. Podíamos escolher a Deus ou não. Adão, pelo menos, era neutral. Se comia da árvore da vida, passaria a ser também um filho de Deus. Se não, ficaria só homem, mas não filho de Deus. Filho de Deus, sim, num sentido como criatura, mas agora, nascido da natureza divina, Adão tinha que comer da árvore da vida. Se não comia da árvore da vida, era ainda um homem, mas não um homem com vida divina. Tinha vida psicológica, vida biológica, espírito existente, mas não regenerado. Se não comia da árvore da vida. Mas o modelo era este homem que participa da natureza divina, que é a expressão dela. Então diz aqui, seguimos aí, verso 27 do capítulo 1 de Ezequiel. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. E já vimos a glória de Deus em Apocalipse, capítulo 4, com aquele arco ao redor do trono. E diz assim, resplendor ao redor. De novo a palavra resplendor que usa o Espírito em relação ao Filho de Deus, em Hebreus 1:3. E agora escute esta palavra, verso 27. Esta era a aparência, dice esta tradução. Outra tradução que tenho aqui diz a semelhança da glória de Yahvé. Essa figura como homem que estava no trono acima das cabeças dos querubins era a semelhança da glória de Yahvé. Ou como disse aí em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da sua glória, da glória de Deus. E disse, esta era a aparência ou a semelhança, duas traduções legítimas, da glória de Yahvé. Vindo isto, se uno não vê, uno não se prostra. Tem que ver. E para isso vem o Espírito Santo, para abrir nossos olhos e nos postrar como os anjos e os poderosos 24 anciãos gloriosos se postram diante do Filho de Deus. Os que se postravam só diante do Pai, quando apareceu o Filho e se sentou, começou um cântico novo que nunca tinha sido cantado. E esse louvor ao Pai. O Pai quis passar para o Filho, que todos honram ao Filho como honram ao Pai. E por isso houve um cântico novo nos céus. E aquelas mais antigas criaturas, aqueles 24 anciãos, começaram a adorar com um cântico novo. O cântico do capítulo 4 é o cântico ao Criador. E o cântico no capítulo 5 é o cântico ao Redentor. Já no Deus Criador estava o Filho também.
Mas agora o trabalho especial de redenção, depois da prova da sua humanidade, agora tomou a glória para a humanidade. A glória divina, a glória que me deste, eu lhes tenho dado. Então, isso disse aqui. Esta era a semelhança da glória de Yahvé. Vindo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, amado, esta passagem aqui nos mostra ao Filho como prototipo do homem, da igreja gloriosa, que é o homem coletivo. Porque não falou, façamos um homem. Disse, façamos o homem. Ou seja, o gênero humano. E isto Deus quer para todo homem. Não há homem para quem Deus não quer este destino. Dice, Deus não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Se alguém não está aí, não é por culpa de Deus, como o diabo, através de certo hipercalvinismo, quer apresentar. Do velho Agostinho, de Gotescalo, de Teodoro Bessa. Não. Deus quer que todo homem seja salvo e todo homem venha ao pleno conhecimento, à epignosis da verdade. Deus quer apresentar perfeito em Cristo a todo homem. E qual é o homem perfeito? É esse que estamos vendo no trono. Esse é o modelo que Jesus falou, façamos o homem à nossa imagem. Essa é a imagem de Deus, o prototipo de Deus, para fazer o corpo de Cristo, que é aquele que será feito como Deus queria fazer a todo homem. Mas não todo homem quis, mas o corpo de Cristo quis. Então será feito. Faz, Senhor, conforme a tua palavra, foi o que falou Maria, não? E aí começou Deus a fazer, porque Ele não quer fazer se você não quer. Ainda que Ele é todo-poderoso e é soberano, Ele não é arbitrário. Eu quis, mas você não quis. Porque Deus é um cavaleiro. O Deus soberano e omnipotente decidiu fazer as coisas com nosso acordo e com nossa consagração e com nossa cooperação ou colaboração. Mas nós em que podemos colaborar com Deus? Que podemos nos dar para Deus? Toda nossa miséria podemos colocar nas suas mãos, para que Ele faça de nossa miséria a glória que Ele pode fazer, que Ele que é Deus. Para isso que Ele é Deus. Ele é Deus também para isso, como diz a Escritura. Ele pode transformar esse corpo de nossa humilhação em um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então voltamos para Hebreus 1:3 aí, porque essa era só a primeira frase. Agora vem a segunda frase, onde vamos encontrar outra palavrinha aí dessas estranhas. Mas que escolheu Deus colocar na Bíblia, não vamos protestar por essas palavras estranhas. Foram escolhidas pelo Espírito Santo. Estou seguro que se tivesse existido algo melhor, Deus tivesse usado outra palavra. Mas escolheu estas, assim que temos que aceitar e entender essas palavras. E isso é parte da revelação do Espírito à igreja para conhecer a Deus, conhecer ao Filho, conhecer nosso destino. Se não conhecemos ao Filho, não vamos conhecer o homem, nem a Deus. Só podemos conhecer a Deus e o homem, plenamente Deus e plenamente o homem, em Cristo. Então diz aqui, Ele que é o resplendor da glória. Agora entendemos melhor essa frase, não?
mas não colocou ponto, só uma I, uma conjunção. E esta tradução diz a expressão exata do seu ser. Outras dizem da sua pessoa, outras dizem da sua substância. Mas existe uma palavra que passou, por enquanto, só aos dicionários teológicos e filosóficos, mas que era usada no grego koiné, quando Lucas escreveu. Claro que o koiné de Lucas era quase ático, quase clássico. E ele usou uma palavra que nós precisamos entender bem. É a palavra que está debaixo da palavra ser nesta tradução, ou da palavra pessoa, ou da palavra substância na Reina Valera. Ele, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, diz esta tradução. A palavra exata é caráter. Caráter. Ou seja, imagem, expressão exata, caráter. Assim como quando você está escrevendo numa máquina de escrever, essa máquina tem vários caracteres. E quando você imprime o dedo num caráter, esse caráter imprime a imagem exata, reproduzida. E você aparece aí no papel a letra que você quer escrever. Essa letra impressa e o caráter. A palavra exata que diz aqui expressão exata. A palavra grega é caráter. O caráter é a expressão exata. O caráter é a expressão exata. De quê? Aqui diz do seu ser, mas a palavra ser é uma palavra muito larga. Mas aqui a palavra diz da sua hipóstasis. Essa palavra é hipóstasis. É uma palavra bíblica, que não só aparece aqui, no capítulo 11 também aparece. Nos gregos aparecia essa palavra, na antiguidade. Os cristãos primitivos tiveram que estudar essa palavra. Existe todo um tomo aos antioquênios no tempo de Atanásio, e depois nos escritos de Jerônimo, escrevendo a Dámaso, estudando essa palavra, hipóstase. E depois houve um concílio. O segundo concílio, ontem lembramos o primeiro, chamado de Nicea. O segundo foi o primeiro de Constantinopla. E aí tiveram que se deter nesta palavrinha hipóstasis. Porque também é traduzida substância. Só que, escutem isto, irmãos, substância como tradução de ousia não é a mesma coisa que substância como tradução de hipóstasis. A palavra substância é a mesma. Assim tem sido usada por muito tempo. Mas às vezes a palavra substância se usa como tradução de ousia, daquele homoousios, ou homoiousios. Esse ousios é essência. E às vezes a palavra substância é traduzida como sinônimo de essência. Então, no caso da divindade, se você usa a palavra substância como tradução de ousia ou de essência, você pode entender o que os irmãos em Nicea concluíram, que o verbo é consubstancial ao Pai. Ou seja, homoúcio, sem i, da mesma essência. Isso que quer dizer consubstancial.
da mesma essência, ou seja, tão divino como o próprio Pai. Isso que significa substância no sentido ou como tradução de ousia, que se traduz essência. Então, a palavra essência é a que determina a qualidade e qualidade de um ser. Porque aqui foi traduzido ser, a palavra hipóstasis. Mas ser, realmente uma palavra tão ampla, que cada coisa que existe podemos dizer que é um ser. Um mosquito é um ser. Ou não? E uma vaca também. E você também. E o arcanjo Miguel também. Mas o próprio Deus também é um ser. Então a palavra ser é verdade, mas não fala toda a verdade acerca de Deus. E por isso os panteístas pensam que toda a criação, todo o universo é Deus. Porque é um ser, mas não se dão conta que um ser se diferencia de outro tanto por sua essência como por sua natureza. Não todos os seres são iguais. Não todos os seres têm nem a mesma essência, nem a mesma natureza. E essa palavra natureza também aparece na Bíblia, sabe? Essa palavra natureza no grego é physis. E por isso existiu uma heresia chamada monofisismo, que quer dizer que Jesus tinha só uma natureza. Mas ele tinha a natureza divina e a natureza humana, tinham duas naturezas, a mesma pessoa. Por isso o monofisismo é uma heresia de Eutiques. O eutiquianismo, ele foi que promulgou essa heresia. Monofisismo, uma só natureza. Então, ele não era nem Deus, nem homem. Porque alguns pensam que essa natureza única era uma terceira natureza formada pelas duas. Então, ele não era nem Deus, nem homem. Era como meio Deus, meio homem. Se não era Deus, como podia ele pagar o preço de nossos pecados? Seria como colocar a culpa num terceiro. Vamos dizer, eu briguei com meu querido irmão aqui, Jardinho. Vamos matar a Rogério. Ou tenho que morrer eu, ou morre Jardinho. Nós pecamos contra Deus, temos que morrer nós. Mas Ele não quer que morramos. Mas então quem vai morrer? Mas Ele, como Deus, não pode morrer. Então Ele se tem que fazer homem para poder morrer. Por isso, Ele que era Deus com o Pai, se teve que se fazer homem como nós, e ser um homem perfeito, provado em tudo, para que sua morte não fosse por causa dele, sino que sua morte fosse por nossa causa, fosse expiatória. E a morte dele foi expiatória. Então, se ele era meio Deus, meio homem, tinha que ser Deus, porque quem mais vai pagar os pratos rotos? Os trastos quebrados. E tinha que ser homem também, como nós. Não era uma mistura de Deus e homem, uma terceira natureza. Por isso o monofisismo é uma heresia. Porque se confessa só a divindade, está negando a humanidade. Se confessa só a humanidade, está negando a divindade. E se confessa uma terceira natureza formada meio Deus, meio homem, como aqueles gigantes nefilim, aqueles titanes antigos.
não é nenhuma coisa nem outra, nem chicha nem limonada. E como vai salvar o homem se não assume nossa natureza? E se não é o próprio Deus que assume nossa natureza? Como vai ser justiça para com Roger? Se é Roger que tem que morrer pelos problemas de Gino e Jardim. Me compreende? Falando analogia. Então o monofisismo é uma heresia. Jesus é Deus e tem a natureza divina, e também é homem, também tem a natureza humana. É uma pessoa, o Filho, a pessoa segunda da Trindade, divino-humana, 100% Deus e 100% homem. É Deus e é homem. Como? Não sei, isso é coisa dele. Como falava o catecismo dos meninos, não me pergunte isso a mim. Só o que a Bíblia fala. Não diz que ele é Deus? O verbo não é Deus. Tomé não falou Deus meu, e Tomé, e Pedro, e João, e Paulo, etc. E os próprios profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Malaquias. Ele é Deus, mas também ele é homem, o Filho do homem. Mas é só uma pessoa, mas com duas naturezas. Essa palavra natureza, physis, de aí monofisismo, aparece na Bíblia várias vezes, mostrando que os seres se diferenciam entre si por sua natureza. Todos são seres, mas não são iguais. Os seres se diferenciam também por sua essência, ousia, e por sua natureza. Você encontra essa palavra desde Gênesis, aí no capítulo 1 de Gênesis, você pode ver a palavra no verso 11. Vou ler nas duas traduções para que você encontre essa palavra, porque parece que não foi usada por Ferreira de Almeida, mas é usada por Reina e Valera. Capítulo 1, verso 11. E disse, Deus disse, produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora vou ler a outra tradução. Reina e Valera. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí nos encontramos ya con tres palabras. Especie, género, naturaleza. Vamos dizer que são como corchetes para classificar conjuntos. Os meninos agora ensinam os conjuntos. Você coloca pedra, pode colocar aqui neste conjunto. Banana, está em outro conjunto. Laranja, está no conjunto das frutas. A moura, no conjunto das frutas. A pedra não pode colocar entre as frutas. Então, essa palavra é como um corchete para fazer um conjunto, se dá conta? A palavra no hebraico é min,
de donde viene simiente, germen, é uma M. E essa M, os egípcios escreviam como uma coruja. E por isso a coruja é a primeira letra de Moloch. E por isso, lá em Bohemian Grove, alguns elites sacrificam meninos a Moloch diante de uma estátua de corujão imenso. Mas esse é outro assunto, essa é outra história. Mas a palavra min é a palavra de espécie, gênero, natureza. Ou seja, que os seres vão sendo classificados em conjuntos. E os seres que pertencem ao mesmo conjunto têm a mesma natureza, ou o mesmo gênero, ou a mesma espécie. Então a palavra natureza também é uma palavra larga, não tão larga como ser, porque existem séries de distintas naturezas, mas ainda assim, natureza não é um ser, não é todavia um indivíduo de nenhuma classe, é a classe, mas não o indivíduo da classe. O indivíduo da classe não é a natureza. A natureza é o que tem em comum toda essa classe, todo esse conjunto, tem certas qualidades, por isso os filósofos falavam dos universais, daquela ideia universal, que é um comum denominador, do qual participam os seres da mesma natureza. Então, quando você usa essa palavra physis, você está usando aquele corchete que coloca em conjuntos os seres que têm a mesma natureza, que têm qualidades semelhantes. Por isso se pode falar da natureza humana. Mas a natureza humana todavia não é um homem. Um homem é a individuação da natureza humana. Agora é Jardinho. Jardinho não somente é a natureza humana. Não. Existe a natureza humana, sim. E o que todos os homens temos em comum. Por isso podemos dizer, estes são homens. Claro que houve alguns teólogos lá na era do descobrimento da América que pensavam que não estavam seguros se os índios eram homens. Porque não eram do mesmo jeito como os espanhóis, os portugueses. Então discutiam, será que os índios são homens? E havia alguns que falavam que não, que podiam espoliar os índios, pegar as propriedades deles, as terras deles, a comida deles, o ouro deles, as mulheres deles. As mulheres sim, como que eram mulheres, não, mas os homens duvidavam. Duvidavam alguns, ou quizá não duvidavam, mas queriam duvidar mesmo só para poder roubar mais tranquilamente, subornar a consciência. Mas havia outros que afirmavam, por exemplo, Bartolomé das Casas, ele defendia os índios, dizia que os índios também eram homens, que como vão chegar os espanhóis a roubar a eles as propriedades e obrigar a eles como escravos. Tinham a mesma natureza humana. O problema é que Bartolomé das Casas, que defendeu aos índios como homens, não defendeu os negros, nem duvidou se seriam homens ou não, nem se perguntou, parece que dava por sentado que não eram homens. Que loucura! Quem ia pensar que passamos por essas épocas tão retrógradas? Mas ele defendia os índios como homens, mas não os negros, não. Os negros não defendeu. Eram tratados pior que animais. Por não entender que somos da mesma natureza e que no mesmo conjunto estavam os espanhóis
e os índios e os negros. Tínhamos que entender o que significa natureza humana. Todos, a linhagem dos homens, fomos feitos do mesmo sangue. Mas quem pensaria quanta brutalidade resulta de não entender uma palavra? O qual significa o espírito que está implícito nesse entendimento. As implicações de que todos temos a mesma natureza. E você crê que Deus não vai cobrar toda essa injustiça, como cobrou de Saul e de Israel nos tempos de Davi, o assassinato dos Gabaonitas? Deus vai cobrar. Ele é justo. Ele vai cobrar. Então aí estamos vendo que a palavra physis, natureza, que é usada na Bíblia desde Gênesis, vocês falam, Paulo em Gálatas fala de que as coisas criadas não são por natureza deuses, metais, pedras que os homens davam forma de deuses, mas por natureza não eram deuses. Deus não é ouro, não é prata, como Paulo explicava aos pagãos da época. Deus não é coisa, ele tem outra natureza. Os seres, tanto os atributos incomunicáveis da essência divina, como os atributos comunicáveis da natureza divina, fazem que as criaturas se diferenciem. Quem é homem, mas ainda não filho de Deus, e quem é homem e também filho de Deus. Mas a palavra hipóstasis, que é traduzida substância aqui em Reina Valera, substância traduzida às vezes deusia, e às vezes substância traduzida às vezes de hipóstasis. Aí viramos num pantano, que a igreja primitiva chegou nesse pantano e, mientras tratavam de entender a essência traduzida substância, falavam, bom, o Filho é da mesma essência ou substância essencial, ou seja, de Deus. Só que a palavra hipóstasis também era traduzida substância. E de fato, ainda que nesta versão de Reina Valera, quando se encontraram aqui em Hebreus 1:3 com a palavra hipóstasis, traduziu substância. Aqui não. Ferreira da Almeida traduziu ser, mas ser é ainda mais largo e mais indefinido que substância. Mas a palavra hipóstasis é mais definida, individualizada que substância. Então, houve um período na história da igreja até chegar a um irmão, a quem temos que agradecer muita coisa também. Nosso irmão Boécio. Nosso irmão Boécio conseguiu discernir a diferença entre essência e hipóstasis. E mostrar que a palavra substância era uma palavra ambígua, que se não se traduzia propriamente dizendo em que sentido se traduzia, se em sentido de essência ou em sentido de hipóstase, poderia criar heresias. Vamos a ver onde que está a heresia. Nisto. Aí vamos entender por que a palavra hipóstasis, que é inspirada pelo Espírito Santo, que foi estudada no segundo concílio ecumênico, chamado assim, da história eclesiástica, ou seja, o concílio primeiro de Constantinopla, aquele depois de Nicea primeiro. Aí se estudou este assunto de hipóstasis e de substância. A Bíblia, às vezes séculos, para estudar uma palavra. Que paciência do Espírito Santo, para nós poder herdar clareza, mas clareza de vida.
Clareza que faz diferença entre o céu e a terra, e Deus e a criatura. Então a palavra hipóstasis, você já vê, hipóstasis. A raiz hipo é a raiz sub, de substância. Mas não é substância a tradução mais exata, é subsistência. Substância parece um resumo da palavra subsistência. Mas subsistência é a individuação de um indivíduo, de um conjunto. Por exemplo, todos os homens estamos no conjunto que participa da natureza humana. Mas a natureza humana individualizada, concreta, está em cada homem. Então, essa é uma subsistência. Quando o que é geral se torna um indivíduo concreto. Se a natureza canina subsiste em cada cachorro. A natureza, vamos dizer, das galinhas, subsiste em cada galinha. A natureza humana subsiste em cada homem. Aí já você vê que subsistência já não é tão largo. Subsistência já é um indivíduo, mas ainda não na pessoa, porque um gato é a natureza gatuna concretizada num deles. Então é um indivíduo de natureza gatuna, um gato. Agora, um homem, esse sim é um indivíduo de natureza humana. Cada homem é a subsistência da natureza humana num indivíduo. Então a palavra hipóstasis é uma palavra que faz passar do comum denominador ao indivíduo específico que possui esse comum denominador concreto em seu ser. É isso que significa hipóstasis. Então, se usamos a palavra substância como tradução de ousia ou essência, a substância divina é somente uma. É a essência divina que possui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possuem a mesma essência e, portanto, são consubstanciais. Se substância é tradução de ousia, essência. Mas, se substância aqui, como nesta versão de Reina e Valera em Hebreus 1:3, é tradução de hipóstasis, porque aqui diz a imagem mesma da sua substância. Diz aqui a tradução Reina e Valera. Aqui diz a expressão exata do seu ser. Pero o ser é ainda mais largo que a natureza. Se dá conta? Mas a palavra substância na tradução de Reina e Valera é tradução de hipóstasis, ou seja, de subsistência. Quando falamos da Trindade e falamos da substância da Trindade, temos que nos perguntar: substância em sentido de essência ou substância em sentido de hipóstase, subsistência? Porque se usamos a palavra substância como tradução de essência, ousia, Deus é uma só substância, ousia, essencial. Mas a única essência divina subsiste concretamente em três pessoas. E aí, Deus em hipóstasis é trino. Substância no sentido de essência é uma essência. Em Deus, substância em sentido de subsistência são três hipóstasis.
Por quê? Porque a divindade subsiste concretamente na pessoa do filho, que é um indivíduo, como na pessoa do pai, que é um indivíduo, como na pessoa do Espírito Santo, que é um indivíduo do conjunto das pessoas divinas. Então, as hipóstases divinas são três. A essência divina é uma. Portanto, a palavra substância é ambígua. Essa ambiguidade nosso irmão Boécio enxergou e clarificou o assunto. E essa clarificação deu espaço para que a igreja começasse a compreender agora as relações interpersonais da Trindade e compreender a palavra pessoa. Não sei em vossa tradução, mas se você vê aqui na minha tradução, não minha, mas que estou usando em espanhol aqui neste caso, vamos aí a Pedro, a palavra Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, Primeira de Pedro, capítulo 1, e vou comparar aqui com Primeira de Pedro, capítulo 1, a versão de Ferreira de Almeida. Vamos comparar. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 11. Esta tradução de Ferreira de Almeida diz assim, Primeira de Pedro 1, 11. Investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Viu a tradução de Ferreira de Almeida? Usa estas palavras, ocasião e circunstâncias oportunas. Foi o melhor que conseguiu Ferreira de Almeida para traduzir as palavras que encontrou no grego. Aquele grego que Deus escolheu para que se escrevesse sua palavra neotestamentária. E por isso deu o reino a Alexandre Magno. Pensando nisso. E agora escute a tradução e compare de Ferreira de Almeida, que nos obriga a pesquisar no grego. E naqueles dicionários grossos, onde vêm as raízes e os usos, né? É necessário, às vezes, fazer uso desses instrumentos, pelo menos os irmãos que têm a responsabilidade de ensinar didaticamente. Então diz aqui, capítulo 1, vou ler em espanhol devagar, em castelhano, verso 11. Escudriñando, aqui diz, investigando atentamente qual a ocasião. Aqui diz, investigando que persona e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava em ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí sí nos encontramos con variantes fuertes en la traducción. Ferreira de Almeida usa las palabras ¿cuál ocasión?, que podría concordar con tiempo en el sentido de kairos. Y luego dice, o cuáles las circunstancias oportunas, que aquí Reina y Valera tradujeron ¿qué persona? Persona. Aquí usa la palabra persona. Saben, hermanos, que toda la filosofía posterior, la antropología y la filosofía, y especialmente el existencialismo,
e especialmente desde Soren Kierkegaard em adelante, são deudores a la discussão teológica em los períodos... Como? Graças, me lembrou que tenho que falar em português, estava lendo em espanhol. Obrigado, irmão. São devedores os filósofos existencialistas da discussão histórica no interior da igreja acerca de que é pessoa. Que significa persona, pessoa? Por que se fala que são três pessoas distintas e um Deus verdadeiro? Por que pessoa? A palavra que se usava para significar pessoa era prosopon. E às vezes, quando havia uma função de teatro, uma pessoa colocava uma máscara para fazer o papel de um personagem, uma pessoa. Mas o mesmo artista mudava de máscara e agora fazia o papel de outra pessoa, de outro personagem. O artista era o mesmo, mas estava fazendo papéis diferentes. O papel de uma pessoa distinta. Que por isso quizá aqui foi traduzido como circunstâncias. Mas, com o tempo, a palavra pessoa significa um indivíduo que tem consciência de si mesmo e que tem razão. Isso que é uma pessoa. Um cavalo, sim, um cavalo tem certa consciência dele, mas não muitas vezes os animais se entristecem e guardam certas lembranças, mas muita coisa é feita por instinto. Por mais inteligente que seja aquele cavalo, se você pergunta quanto é 1 mais 1, não sabe que é 2. Não sabe. Se pergunta quanto é 1 por 1, não sabe nem que é 1, nem por, nem nada. Isso que significa? Que os animais, a Bíblia diz sim que tem alma. Que a alma dos animais está no sangue, mas não a alma humana, não uma alma racional, não do nível do homem. O homem foi feito à imagem de Deus para ter pensamento racional, lógico como Deus, para ter sentimentos como os sentimentos de Deus, para ter vontade e livre eleição. Todas estas coisas são sediadas na alma do homem, que é a sua personalidade. É o eu, o ego da pessoa. A alma que a pessoa pensa, sente, decide. Mente, vontade e emoção são aquelas funções normais da pessoa, da alma. Já quando entraram em Egito, você vai em Êxodo, nos primeiros capítulos, diz que entraram 75 almas, ou 75 pessoas. Então, nós temos que entender que diferença tem ser com essência, essência com natureza, natureza com hipóstasis, hipóstasis com pessoa, e quantas classes de pessoas existem. Porque existem as 3 pessoas divinas da Trindade, as pessoas dos anjos, e entre eles tem serafines, tem querubines, tem os 24 anciãos, e tem anjos e arcanjos, principados, potestades, categorias de pessoas, mas todas são pessoas angelicais. E também tem pessoas humanas. Pessoas que são humanas. Então, quando se fala pessoas, não se quer dizer sempre humanas. O Pai, temos que dizer que é pessoa, porque Ele disse, eu te gerei hoje. Se o Pai fala eu,
como ele não vai ser pessoa? Se ele nos fez a nós, você acharia que você não é uma pessoa? Por que você fala de direitos humanos? Porque estão tratando você como um cachorro, e você sabe que não é um cachorro. Você tem dignidade humana porque é uma pessoa. Você não é uma coisa. Não podem tratar você como se fosse um trapo. Ainda que não seja pessoa divina, nem angélica, mas humana. Por ser uma pessoa humana, você tem alma. Você tem consciência de si mesmo, você é um eu concreto. Não é nem sequer parte de uma misteriosa natureza humana, assim ao estilo do marxismo. Que o marxismo fala do homem novo, mas eles dizem que nós não subsistimos à morte, nós somos como macacos evoluídos e morremos e acabou conosco e a humanidade continua evoluindo nos outros. Mas essa não é a classe de homem da Bíblia. Não é uma humanidade que vai subsistindo nas próximas gerações, não. É cada um de nós que subsiste aún além da morte, aún no inverno, ou no céu, na glória, com Deus. É uma pessoa humana. Quando conversa com um anjo, com Miguel, ele é uma pessoa angelical. É de outra natureza, mas também pessoa. Ou seja, vemos que existem pessoas de várias naturezas. Por que são chamados de pessoas? Por ter consciência clara de si mesmos, ter vontade pessoal, pensamento lógico, razão, sentimento maduro de pessoa. Não no nível animal, sino num nível superior, ainda que o homem é chamado também de animal, mas racional. Não é qualquer animal. Que ruindade tem feito na humanidade aquela doutrina dos demônios, chamada de evolucionismo, que considera o homem só um macaco evoluído, como um animal, que termina quando morre. Que dano estão fazendo os seres humanos? A própria autoimagem das pessoas, o próprio tratamento que damos aos outros, por causa dessa doutrina de demônios que é o evolucionismo, o darwinismo. A palavra pessoa é muito chave. Então, ser é tão larga que tudo que existe é um ser. Mas não quer dizer que tudo que existe seja parte de um ser, não. Não. O ser divino é um ser diferente ao ser da criação. O ser divino é um ser eterno, é um ser perfeito, autossuficiente, com essência divina, que faz a ele diferente dos outros seres por causa da sua essência. Solo ele é onipotente, onisciente, onipresente e tem a perfeição total e é eterno. Os demais seres somos contingentes, criados, necessitados até do feijão e do arroz que comemos, do ar que respiramos. Precisamos do pai, da mãe, até dos irmãos, do trabalho, da alface, da cenoura, da água, do ar. Somos contingentes. Somos seres, mas diferentes do ser divino. Então a palavra ser, falar de ser é ainda muito ambíguo. Temos que classificar os seres segundo a essência, que se refere àqueles atributos incomunicáveis e exclusivos de Deus. E natureza, que se refere também àqueles atributos comunicáveis e morais que Deus sí quer que nós participemos. Os incomunicáveis se referem à essência, e os comunicáveis se referem à natureza.
Nós somos copartícipes, os filhos de Deus, nascidos de novo, copartícipes da natureza divina, mas nossa essência não é a divina. Nós não somos Deus, portanto nunca seremos Deus, mas somos filhos de Deus por natureza, não por essência, por natureza. Daí não podemos ser panteístas, não podemos dizer que todo o universo que existe é parte de Deus e que é Deus, e portanto não podemos ser dualistas, falando que nesse Deus existe bem e mal como yin, yang iguais, né? Dualismo e depois politeísmo e depois satanismo. O satanismo tem base no panteísmo. Isso que ele falou, serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele não é homoúsios com o Pai, como o Verbo é. Amém? Temos que colocar aí no Satanás. Nem sequer parecido, bem diferente mesmo. Muitas i temos que colocar aí. Temos que colocar os pontos nas i's aí. Natureza nos classifica dentro de certos seres. Somos seres vivos, ok. Ok, animais, mamíferos, sim, ok, mas nós somos mamíferos. Somos racionais também. E temos espírito também, não só alma. Então aí vai classificando melhor, fazendo a diferença. Verdade? Você não fica contente até que não seja respeitada a dignidade da sua natureza. O amor honra as qualidades de cada natureza, respeita elas e trata a cada ser conforme a sua natureza. Existe uma dignidade. Por exemplo, veja comigo na epístola de Judas. Vai, Judas, epístola de Judas, que está depois de João. Aí fala de certos anjos, não? Se lembram desses anjos? Vou falar as duas traduções de novo para compreender isso aqui. Primeiro, Ferreira de Almeida, capítulo único de Judas, verso 6. Diz aqui: e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora vamos comparar com a tradução de Reina e Valera. Vou ler devagar. Judas, capítulo único, versos 6 e 7. E a los ángeles que não guardaram sua dignidade. Aí em Ferreira de Almeida diz estado original. E aqui diz esta tradução, dignidade. Ou seja, que cada criatura, segundo sua natureza, tem uma dignidade. Por isso Deus não quer que o homem tenha relações com animais, nem as mulheres com animais, nem os anjos com as mulheres. Nem homens com homens, nem mulheres com mulheres, porque é contra a natura, fora da dignidade que Deus deu a cada ser. Deus foi que criou a natureza, aquele mim, aquele conjunto do qual você não pode sair. Se você sai dele,
você se perverte, se degenera. Por isso aqui a palavra estado original está vinculada na tradução com dignidade. Por dignidade você não pode se rebaixar. E aqueles anjos que se relaxaram e rebaixaram e tomaram mulheres e geraram gigantes, foram colocados em prisões até o juízo do grande dia, por não guardar a sua dignidade. E logo quando disse aqui, como Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra? Que fez Sodoma e Gomorra como aqueles anjos? Também não guardaram sua dignidade. Não se mantiveram na sua especificidade, no seu no seu gênero, na sua natureza. Foram contra a natura. Quando se vai contra a natura, se começa a perder a lógica. Se começa a perder o entendimento, começa a degradação. Por isso dizem Romanos, os que não tiveram em conta a Deus, foram entregues às perversidades contra a natura. Porque cada natureza é definida. Aqui está nosso irmão Roger, ele é citologista. Ele conhece uma célula normal e uma célula maligna cancerígena. E eu me lembro que ele me ensinava, me mostrava no microscópio. Quando começa uma célula a perder sua normalidade e seu estado de curação, de normalidade original, e começa a virar maligna, quando começa a perder a definição se perde, aquele núcleo começa a virar indefinido. Eu me lembro um irmão que já partiu, que vários aqui conhecemos, nosso irmão Aniceto. E ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, que às vezes o Espírito revelava coisas claras. E uma vez estava saludando a um grupo de pastores, um por um, paz irmão, paz do Senhor Jesus, dando a saudação. Chegou num especial, deu a mão dele, olhou para ele e perguntou, você é homem ou é mulher? Perguntou diretamente a ele, na vista de todos. Você é homem ou é mulher? E aquele pastor, entre aspas, respondeu, ainda não me tenho definido. A indefinição é a primeira sinal de malignidade na célula. O núcleo começa a se desfazer e depois vai virando como uma aranha aracniforme. E quando chega a maior malignidade dessa célula cancerosa, vira serpentiforme, em forma de serpente. Assim, quando você olha através do microscópio as células, elas quando perdem sua dignidade original, vão virando qualquer demônio. O demônio é isso, tratando de destruir a dignidade, nos virá monstros, como eles viraram. Então, o assunto, irmão, estas coisas não são somente dicionários filosóficos, teológicos, tudo isto é sumamente espiritual e prático. Dignidade das naturezas. Quando essa natureza se concreta num indivíduo da espécie, é uma hipóstase. Não indivíduo humano, sino indivíduo de qualquer espécie. Ou seja, uma subsistência concreta da natureza num indivíduo. Essa é uma hipóstase. Por isso, hipóstases em relação à Trindade são
três hipóstases, porque a divindade subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Compreende, irmão? E quando esse indivíduo é racional, tem consciência de si mesmo, pensa, decide, sente, determina, é uma pessoa, mais que uma hipóstase. A união em Cristo da natureza divina e humana é chamada de união hipostática, porque as duas naturezas subsistem na mesma pessoa. Mas união hipostática é melhor falar união pessoal, porque hipóstasis é menos que pessoa. Uma pessoa é uma hipóstase, mas não toda hipóstase é uma pessoa. Toda hipóstase é um indivíduo de qualquer espécie. Um indivíduo concreto é uma hipóstase, é uma subsistência de essa classe de criatura. Mas entre todas as hipóstases existem as que são pessoas. Não todas as criaturas, nem vivas, nem mortas, são pessoas. E também não todas as pessoas são pessoas divinas. Há pessoas angelicais. E entre eles mesmos há diferenças. Você vê as descrições dos serafines diferentes às descrições dos querubines, diferentes às descrições dos arcanjos, de tronos, de anjos, de distintas categorias, e vê pessoas humanas. E pessoas humanas nesta terra, e pessoas humanas em espírito, em outra dimensão, que são pessoas humanas. E o diabo também é uma pessoa. E os demônios também são pessoas. E os anjos também são pessoas. Mas não são pessoas humanas. Né? Então, as pessoas todas são hipóstases concretas, seres individuais especiais. Mas os que têm consciência de si, pessoal, como um eu concreto, um ego concreto, essas são pessoas. Então era necessário fazer essa diferença das palavras que usa a Bíblia, especialmente em relação à Trindade, primeiramente. Depois fala das outras criaturas e usa certas palavras com relação às outras criaturas, e conhecendo a Trindade, e conhecendo o Filho, vamos nos conhecer a nós mesmos. Vamos conhecer nosso destino. No individual, vamos conhecer a família, a igreja, a sociedade. Tudo isso vai ser desentranhado como tesouro da sabedoria desse primeiro mistério de Deus, que é Cristo. Então, me permitem uns poucos minutos, porque é um momento de acrescentar outra coisinha a este período que houve depois. Estamos falando entre o primeiro concílio de Nicea, que é o primeiro de Nicea, ao concílio de Calcedônia e a Boécio. Aí se começaram a clarificar estas coisas. No concílio de Nicea, os irmãos não aprofundaram muito no Espírito Santo. Eles falaram que criam no Espírito Santo, mas foi indefinido o assunto do Espírito Santo. Então, depois, teve que haver um período para clarificar também quem que era o Espírito Santo. Primeiro era quem que era o Filho, e depois quem que era o Espírito Santo. Assim que isso fica para um pouco depois, se Deus permite. Mas é importante. Claro que tudo relativo a Deus e a Cristo é importantíssimo. Mas também o relativo ao Espírito é importantíssimo. Mas se começamos agora, vamos ficar até meia-noite. Então, melhor vamos descansar e depois vamos continuar quando Deus nos permita. Vamos orar. Nosso querido Pai amado, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor em seu amor tem conduzido a Tua igreja, porque Ele foi enviado para nos conduzir a toda a verdade.
nos conduzir à luz da verdade, para te conhecer a ti, nos conhecer a nós mesmos, conhecer nossa dignidade, nosso supremo chamamento, também conhecer o inimigo. Ó Senhor, fazer o contraste e a diferença, para que o mistério de Deus seja consumado, seja cumprido, e teu nome seja glorificado, e a tergiversação e a ambiguidade e a oscuridade do maligno seja posta fora, porque as trevas não prevaleceram contra a tua santa luz. Senhor, seja-nos a luz, conserva-nos na simplicidade do Cristo, na humildade de Cristo, na luz de Cristo e na dignidade que nos deste de filhos de Deus e de homens e filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, irmãos, agradeço muito.